O Flamengo tá jogando o Mundial e vai longe, tá? Na minha opinião, pelo menos semifinal. Se não bater uma final aí, doidão. Pra você que é rubro-negro, roxo, assim que nem eu, te amo, Mengão. Deixa o like, comenta e compartilhe. Também não se esqueça de se inscrever. Todos os créditos do vídeo estarão aqui na descrição. Para chegar mais longe nesse Mundial? E outra, qual o mais longe que um time brasileiro pode chegar, na sua opinião, naquela questão da possibilidade, né? Porque a gente fala, não, futebol tudo pode acontecer. Mas eu acho que se chegar contra um PSG hoje, contra o Manchester City hoje, apesar da má fase, né? Não está na sua melhor fase, o Manchester City, Bayern de Munique, é muito difícil passar, né, Mal? Zé, mas assim, eu acho muito precoce para essas especulações, porque a gente não sabe como é que esses caras vão encarar esse torneio. Não tem ideia de como eles vão levar esse torneio. Então, assim, assim, passar por vários europeus é praticamente impossível, mas de repente acontece de um time brasileiro, um time sul-americano, passar por um europeu num confronto direto. Se não jogar toda, se estiver preocupado com dar férias para ter jogadores mais cedo voltando para a temporada europeia do 25, 26, isso pode igualar um pouco as coisas, pode tornar mais acessível para times que não são europeus uma surpresa, uma vitória. Agora, em tese, assim, o cruzamento do Palmeiras é muito difícil, né, porque são dois times fortes que estão na chave lá do Botafogo. Os dois, provável que se classifique, qualquer um dos dois vai ser muito difícil, carne de pescoço, mas não é impossível. O PSG não vai jogar tanta bola, nem vai encontrar tanta facilidade como encontrou contra a Inter todos os jogos. Aquele não é o padrão. O padrão não é pegar todo mundo e escorraçar, ganhar de 5-0. Aquela final foi muito atípica. A gente não pode criar a ideia também que o PSG vai amassar todo mundo. Mas é um time fortíssimo, obviamente, é um dos favoritos se levar a competição a sério. A gente não sabe como é que o Real Madrid vai encarar a competição. O Xabi Alonso vai entender que essa é uma maneira dele começar uma transição do Ancelotti para ele, as mudanças no time, a forma de jogar, etc. Ou vai entrar com tudo para ganhar? O mesmo vale para o Guardiola. Como é que o Manchester City, que está passando por transformações, vai encarar? Tudo isso são várias perguntas. E eu digo que se um time europeu forte não jogar à vera, ele pode ser surpreendido por alguém. O River Plate pode surpreender alguém, por exemplo, não só um brasileiro. Pode acontecer. Mas ganhar o título é muito difícil, que você tem que passar por alguns, né? Não é possível que todos entrem meio a meia bomba. Isso é pouco provável que aconteça. Agora, dos quatro brasileiros, o único que tem dificuldade, terá, creio eu, é meio óbvio isso, né? Dificuldades muito grandes na primeira fase é o Botafogo. Os outros têm possibilidades reais de passar, quase uma obrigação. Os adversários que terão, se levar a sério, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, tem chance grande de passar. O Flamengo, se for segundo, pega o Bahia. Se for, provavelmente, o Bahia deve ser o primeiro, já está metendo logo uma goleada de cara para não deixar dúvidas. E se for primeiro, aí ele pegaria provavelmente Benfica ou Boca. Provavelmente, né? Porque eu estou trazendo aqui, velho Vamp, se o Flamengo passar em segundo e o Chelsea em primeiro, o Flamengo pega o Bayern de Munique. Isso se o Flamengo passar, tá? Porque tem o Esperance e tem o Los Angeles FC ainda no grupo. Se o Flamengo passar em segundo, ele provavelmente vai pegar o Bayern de Munique, que já está dando aí de 6, não sei se já está 7. Isso aí vai ser provavelmente a maior goleada da competição. Virou o intervalo com 6-0 o Bayern de Munique sobre o Auckland, da Nova Zelândia. Se o Flamengo passar em primeiro, conseguiu arrancar um empate ou uma vitória contra o Chelsea, primeiro, pega o Benfica, que aí eu acho possível passar. Pegou o Bayern de Munique, eu acho que já era. De verdade, não acho que o Flamengo vai ter a mínima chance contra o Bayern de Munique. O Palmeiras, se passar em primeiro, deve pegar o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid deve ser o segundo e o PSG o primeiro. Se passar em segundo, deve pegar o Paris Saint-Germain, ou seja, Palmeiras pega PSG ou Atlético de Madrid. PSG, assim como o Bayern de Munique para o Flamengo, eu consideraria, praticamente impossível o Palmeiras passar. O Atlético de Madrid, mais difícil que o Benfica, mas não considero impossível. Acho que dá para o Palmeiras ali arrancar um empate, quem sabe uma vitória, mas não é impossível. E o Fluminense, né, pega Inter de Milão, se classificar em primeiro, provavelmente a Inter, não em segundo, provavelmente a Inter vai ser a primeira do seu grupo,
Se for primeiro, cruza com o River Plate, que aí dá para passar. Minha pergunta, Vamp, na pior das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, Flamengo pega o Benfica, Palmeiras pega o Atlético de Madrid e o Fluminense pega o River Plate. Quem que você acha que vai mais longe? E outra, né? Vai que o Botafogo apronta. Vai que o Botafogo consegue passar, o que está todo mundo considerando impossível. Você acreditaria que qual time brasileiro... Você acredita que qual time brasileiro vai chegar mais longe, Vamp, nesse Mundial? Começou ontem, né? Começou ontem e aí, né, o Al-Ahly empatando lá. Você pode pegar o Botafogo hoje, por exemplo. O Botafogo hoje joga às 23 horas. Se ele conseguir uma vitória, ele vai a 3 pontos já sabendo o que vai acontecer agora às 16 horas entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Vai que o Botafogo mete 11 caras atrás no segundo jogo, eu não sei se é contra o Atlético de Madrid, né? E o terceiro se defende, faz 5 pontos dentro do grupo, vai esperar para ver o que pode acontecer. Pode meter 11 caras lá atrás, sabe? E tentar se segurar. O importante é hoje, ele já vai jogar sabendo que agora às 16 horas, até que a Jovem Pan vai fazer o jogo do Paris Saint-Germain com o Atlético de Madrid, ele vai entrar em campo sabendo o que foi que houve, o que aconteceu no jogo antes dele. A gente não sabe, Tico, assim, agora, se for pela bagagem, porra, você vai comparar um Paris Saint-Germain, um plantel caro pra caramba, acho que 4, 5 jogadores do Paris Saint-Germain já vale o Botafogo. O Atlético de Madrid parece que não, tem um treinador mais caro. O Simeone ganha 8 milhões de euros a mais que o Guardiola, que é o segundo bem mais pago por ano. Quer dizer, também não vai para lá para brincar, não ganhou nada na temporada, né? Tá ali. Você vai falar assim, que vai ser alguma coisa fácil? O Fluminense lá já encara logo o Borussia Dortmund, daqui a pouco a gente não sabe como vai ser a estreia, se perde, como vai ser a reação dos outros 2 jogos. Que nem eu falei, se o Al-Ahly ganha aquele jogo de ontem e o Palmeiras hoje não ganha do Porto, já joga um jogo contra o Al-Ahly sob pressão. Já jogava sob pressão. Uma vitória ontem do Al-Ahly já botaria o Palmeiras em situação de risco se não ganhar o jogo hoje. Porque aí os egípcios poderiam já, de repente, conseguir com uma vitória a classificação para a próxima fase. O empate de ontem deixou todo mundo tranquilo no grupo do Palmeiras, esse empate do Inter Miami com o Al-Ahly. É muito difícil agora de você falar assim, quem é os favoritos. A gente vai saber que são os europeus. Quem vai classificar e vai depois. Aí depois é mais difícil ainda. Porque aí é só carne de pescoço. Porque ainda tem, que nem o Bruno falou, tem 7 jogos aí que os brasileiros podem ganhar, ou podem tropeçar com times que é capaz de ganhar. O Bipena fez uma conta aqui de 9 europeus, que está muito à frente, né, dos sul-americanos. Flávio Piperno, quem que você escolheria um, Vamp? Que pode dizer passar? Que chega mais longe? Pode passar? Para ir mais longe. Vai mais longe, Palmeiras e Flamengo. Eu também, sendo que o Fluminense pode pegar um rival sul-americano ainda, mas só se for líder também. Agora, tem isso, né? Qual Internacional que vai chegar desmoronada aí pelo 5-0 lá da Champions? É uma incógnita, mas eu tô com o Vamp. Para mim é Palmeiras. Tico, a Internacional chega com outro treinador, viu? Que o treinador foi embora, né? Sim. Chega outro treinador, né? Quer dizer aí, você acha que o Givu vai chegar e dizer assim, não, vamos jogar bola aqui, o cara vai querer já mostrar serviço. Para mim também, Flamengo, Palmeiras, e aí escolhendo um, eu vou de Flamengo, Flávio Piperno. Olha, eu não acho que dependa dos brasileiros, depende um pouquinho do que acontecer em termos de tabela. Vamos ver o que vai rolar com relação à tabela. Eu não ficarei surpreso se nenhum passar de fase. Sinceramente, não ficarei surpreso. E aí depende muito de quem cair. Tipo assim, caiu com o River Plate, dá para passar. Porque aí nós estamos também fazendo surpresa na chave do River Plate e tal. Caiu com o Benfica, dá para passar. Agora, caiu com os outros europeus, aí tchau, aí não tem jeito. Aí, por exemplo, eu acho que o Botafogo, a chance dele passar é nenhuma.
Pô, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, não dá. Mas se ele ganhar hoje, Flávio, ele vai com respiro. Aqui um mata o outro mas agora. ele já foi Botafogo é eliminado capaz no de sorteio. ficar hoje na liderança. Eu sei, mas ele foi eliminado no O empate, sorteio. um empate, ou a Aí vitória guarda, de 1 sabe? dos 2 por 1-0, o Botafogo mete 2. Aí guarda, sabe? Printa e guarda. Falou aqui, a Tô gente foi líder líder e tal. Aí bota assim, Botafogo primeiro, Paris Saint-Germain 1 ponto, Atlético de Madrid 1 ponto, Botafogo 3. Guarda pra história, outro né? time. Olha, ó, a gente foi na frente. Ó, mas aí... E guarda para daqui a 50 Guarda, anos. lógico, viu ninguém vai lembrar. Vai campeão falar. desse grupo aqui. Claro, lógico. Mesmo que com uma rodada só. Então, assim, eu acho que surpresa. Agora, a altura dos outros europeus que estão nessa competição, como o Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City e o Paris Saint-Germain. Depende de como vai encarar a competição. O Atlético acho que vai encarar a sério. Simeone acho que vai ver nessa competição a oportunidade de um título internacional, que ele não tem, né? Perdeu finais de Champions, mas pode ganhar um título internacional com o Atlético de Madrid, numa competição que tem outros europeus. Não vejo por que o Atlético não levaria tão a sério. Então acho que o Atlético pode ser um time muito competitivo nesse torneio. O PSG tem que defender a honra, né? O campeão europeu vai chegar aqui para brincar. Então são dois. O Botafogo deu muito azar. Pegou uma chave muito, muito difícil. E o Palmeiras deu sorte e azar. Sorte com a chave atual, que é boa. Mas o cruzamento com a chave do Botafogo é muito complexo, né? Qualquer um dos dois. A não ser, repito, que o time entre meio com preguiça, querendo ir embora, não dando importância ao torneio.